Imagine chegar em um lugar onde você encontra um catálogo variado com filmes de diferentes gêneros à sua disposição. Não, eu não estou falando da Prime Video, Netflix, Globoplay. Eu estou falando das videolocadoras. Muitos de vocês talvez nem tenham entrado em uma, mas ainda restam algumas espalhadas pelo Brasil. Elas começaram a perder espaço para os streamings na última década, mas tiveram força total entre 1980 e 2010. Alguns apaixonados por videolocadoras fazem com que a memória desses locais resista, o que resulta numa preservação cultural simbólica que significa muito mais do que interesse comercial, mas manter vivo um patrimônio cultural que reuniu gerações. Para conhecer um pouco mais sobre esse universo de preservação da memória das videolocadoras, vamos conversar com Alan Oliveira, que é diretor do documentário Cinemagia, lançado em 2016, e com Paulo Sérgio Pereira, o proprietário da locadora Video Connection, uma das últimas que ainda mantém suas portas abertas. Esse projeto Cinemagia, a ideia não surgiu, né? Ela não apareceu para mim numa mesa e eu acho que eu vou trabalhar nisso. Se tivesse sido assim, acredito que teria sido legal também. Isso é uma necessidade minha mesmo, assim, uma necessidade muito pessoal de compreender o que poderia ter acontecido com esses espaços que para mim foram espaços maravilhosos de cinefilia, né? Entender como que eles surgiram no meio de um momento em que eles estavam partindo, assim. O que também me incomodava muito é que ao pesquisar sobre isso, né, quando eu comecei a ver as lojas fechando e eu resolvi pesquisar sobre isso, eu não encontrava material nenhum. E aí eu achei que seria legal criar algum projeto que passasse por esse começo das videolocadoras, o que era muito metafórico, porque a gente estava já vivendo o final, né? Quando eu digo final, as lojas têm lojas abertas ainda, mas eu digo final de uma era mesmo, né? De uma aura cinematográfica de locadora, por conta da chegada do streaming, todas as transformações que tiveram. Então foi uma vontade minha pessoal, fome mesmo, cinéfila, de cinefilia, e um olhar de produção que não tinha um produto falando sobre isso, né? Em 2014, comecinho de 2014, algumas lojas aqui de São Paulo estavam fechando. A chegada da Netflix aqui tinha acontecido um pouco antes, mas esse foi o ano de estouro da Netflix aqui. Então, eu comecei em 2014, o ano inteiro eu fiquei fazendo isso. E em 2015 eu fiz uma bateria grande de gravações, acho que foram 27 gravações. E é engraçado, porque existia uma linha cronológica muito clara, assim, todo mundo contava a mesma coisa com a mesma linha cronológica. E eu tinha uma ideia de fazer uma coisa mais recorte e tal. Eu falei, cara, não vai dar para fazer isso, porque a história exige ser contada do começo e ir subindo, e ao passo que os anos vão se passando, nós vamos nos encontrando na história, né? Eu ia na locadora nos anos 90, né? Alugar filme da Disney, então aqui eu entro. E aí você descobre como era antes e depois você começa a seguir a partir daí. Então, assim, precisou de muito tempo para começar, para conseguir montar minimamente o que vocês estão vendo no filme. Eu me dei como prazo final o ano de 2016 para lançar o filme. E eu achei importante que esse filme passasse primeiro por esses donos de videolocadoras. Então eu fiz uma sessão fechada lá no Belas Artes para eles, assim, primeiro. Eu queria que eles assistissem o filme primeiro. E eu filmei essas pessoas assistindo o filme para conseguir colocar isso no filme também. Hoje, esses donos de locadora, por conta de suas memórias, né, por conta do que eles dividiram com a gente, e a capacidade deles de conseguirem dividir também, porque não é fácil fazer isso, né? Tem coisas que a gente acessa a memória que dói. Não teve uma gravação, todos eles choraram, assim, não teve nenhum que não se emocionou. E então isso é uma coisa boa, essas memórias estão retratadas de alguma forma e eles foram transformados por isso, né? Acho que esse é o meu maior troféu, assim. Eu acho que como negócio, como ofício, depois do lançamento do Cinemagia, eu acho que eles ainda tiveram isso no cinema.
em ano 2018, né? Acho que os donos de locadora ainda tiveram não gosto desse termo sobrevida, mas um período de continuidade do trabalho, mas já não sendo tanto locadora, né? Eu acho que eu tenho uma sensação de que quando as pessoas se dirigem a uma videolocadora hoje, é quase um movimento de refúgio mesmo, né? De busca de refúgio. Não existe mais razão de ter uma locadora aberta, a não ser por conta da memória, né? De preservar os filmes que não estão disponíveis no streaming, a relação desses filmes com as pessoas que assistem, né? Falar, debater, divulgar, trocar informações sobre esse filme. Então esses espaços serviam para isso, né? Servem para isso. Eles são espaços de experiências, né? As pessoas vão lá para buscar alguma experiência que elas não estão encontrando na relação do streaming controle remoto. O Cinemagia, conforme eu fui desenvolvendo o projeto, ele foi se transformando num projeto transmídia. Então eu tenho 3 novas fases agora, né? Tem a fase da série de TV, que não ela é um derivado do Cinemagia, ela vai para um outro lugar e ainda é estudo de memória. Na sequência tem uma exposição do Cinemagia que vai acontecer daqui a pouco, assim, talvez no final do ano que vem. Eu digo daqui a pouco porque ela tem que seguir uma cronologia. E aí é uma exposição locadora, muito legal, assim. E aí essa coisa tátil mesmo. E a gente teve os 2 anos de pandemia, então mudou todo o calendário do projeto, né? E ainda fica difícil falar quando, mas essas são as próximas etapas. E aí o livro é a última etapa, porque aí o livro vai reportar toda a produção dessas faces por completo, né? E, enfim, e é uma maneira de encerrar também. Na teoria, são 10 anos de projeto, então a gente deve estar encerrando o projeto Cinemagia com o livro no final de 2024, que eu comecei em 2014. O mercado começou exatamente no engatinhamento, quando a gente viu que as pessoas estavam procurando filmes para assistir em casa, né? Pela facilidade de ver em casa. Foi uma proposta em 85 de um amigo que estava vendo que era um mercado bem promissor na época e entrei com ele na sociedade. Montamos a Montevideo na época, que era uma locadora inicialmente, depois passamos a fazer revenda de filmes. A Video Connection nós desvinculamos para a locadora, que veio aqui para o Copan em 86 e estamos aqui até hoje. O mercado em 2012 já começou a ter uma decadência muito forte, né? Assim, o mercado começou a cair bastante. Em 2016 já estava uma situação que a gente falava, vou abandonar isso aqui porque não dá mais, né? Não tem mais de onde tirar dinheiro. Mas o amor pelo filme é muito maior. Então a gente fala, como é que eu vou jogar isso fora? Eu não posso fazer isso. Cinemagia, a princípio o Alan veio com essa proposta de fazer esse filme, um documentário sobre as locadoras, meio desacreditado por muitas locadoras. Ele falou, não, eu acho que é uma ideia boa, né? Falou, vamos fazer um documentário, se sair esse documentário vai ser uma coisa fantástica para divulgação e tudo mais. Foi bacana que divulgou para o Brasil inteiro, né? Até fora do Brasil. Então na pandemia a gente manteve as portas meio abertas, atendia um ou outro cliente que vinha na porta, realmente caiu bastante o movimento, mas por outro lado teve uma procura assim de pessoas que estão em casa e querem ter um lugar para pegar um filme, e a gente estava próximo, então vinham aqui, pegavam, ligavam, a gente separava os filmes e entregava para a pessoa. Foi um atendimento bem regulado, vamos dizer assim, né? Atualmente houve um aumento na procura de filmes para locação. Tinha dado aquela queda, aquela parada de 2016, 2017 para cá, tinha morrido, né? De repente deu uma ressurgida, porque são poucas locadoras, acho que tem no mercado. Eu sou aqui no centro, eu sou a única, então as pessoas que me acham através da mídia e tudo mais estão vindo procurar gente que acham filmes que são raridades, que não acham em streaming, nem em outras plataformas, né? As pessoas se enganam, pensam que são só pessoas de idade, pessoas mais velhas. Muitos jovens estão vindo procurar, principalmente cinéfilos, cineastas vêm aqui muito para procurar filmes, trabalhos de faculdade. Então a pessoa vem à procura de determinados filmes que não são raridades. E eu tenho, a maioria que vem aqui e acha. Né? A procura de filmes está muito lenta, o processo é muito lento. Então a gente fica muito na dúvida do que vai acontecer.
Eu sozinho, não sei, não tenho para quem passar o meu negócio, então eu vou acabar ficando no tempo de vida, vamos dizer assim, né? Hit Connection, bom dia. Apesar da evolução das tecnologias de mídia e a popularização dos serviços de streaming, uma coisa é inegável. Além desse mercado possuir grande responsabilidade no acesso e distribuição de produções audiovisuais entre os anos 80 e 2000, ele ainda resiste atualmente. As videolocadoras terão para sempre um espaço importante na memória afetiva de todos que vivenciaram essa época.